Esse texto de Efésios, né, que como vocês sabem, é a menina dos meus olhos, ele é muito interessante, que ele está na seção da carta, que é a seção prática, né? Nos primeiros 3 capítulos, Paulo apresenta as doutrinas, quem nós éramos e o que Deus fez e o resultado disso. E a partir do capítulo 4, Paulo começa a nos dizer como viver. Uma vez que Deus fez isso e isso, vivam assim. E nesse capítulo 5, ele começa a preparar a entrada para tratar dos nossos relacionamentos. A partir do verso 21, ele vai tratar de relacionamentos. Marido com mulher, pais com filhos, senhores com servos, enfim, ele vai tratar de relacionamento. Mas antes, ele faz uma exortação, né, nos textos mais tradicionais das nossas Bíblias, e diz, né, vede prudentemente como andais, não como necios, como sábios. Uma exortação à sabedoria. Nos versos anteriores, no verso 14, Paulo fala: desperta tu que dorme. Ele, pouco antes, ele tinha falado, já a partir do início do capítulo 5, né, do modo de viver, do modo fútil, inútil de viver dos incrédulos, daqueles que estão longe de Deus. E ele fala, então vocês despertem e saiam do meio deles. Não vivam como eles, no seu modo fútil de viver. Vocês não podem mais andar com a multidão. Em várias das suas cartas, Paulo vai falar isso. Não andeis como eles, não vivam como eles, não façam como eles. E quando ele fala desse desperte e saia do meio dele, Paulo não está falando de coisas chocantes, mas de algumas coisas que, ainda que não nos ofenda a consciência cristã, ainda que não ofenda a coletividade, são infrutíferas. O que poderíamos chamar de perder tempo, marcar passo, ficar patinando. Então, saia do meio deles, porque eles estão mortos. Talvez, né, eles tenha em memória, alguém tenha feito menção a ele em algum momento, de quando Jesus fala para aquele jovem que em algum momento disse, Senhor, eu quero segui-lo, mas eu primeiro vou enterrar o meu pai que é falecido. E Jesus, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Mas aqui Paulo está falando de mortos vivos, né? No capítulo 2 ele tinha dito que nós, sem Cristo, estamos mortos. Mais à frente, na passagem do 2:3, ele fala que a gente está morto, sem esperança, sem Cristo, sem direção no mundo. Então, nesse verso 14, ele fala, saia do meio deles. Vocês são outro povo. A vida de vocês é outra. Não percam tempo. Mais adiante, né, no verso 16, que a gente, na nossa tradução aqui, ele já ajusta para uma melhor compreensão, mas o texto tradicional fala, né, remindo o tempo, porque os dias são maus. E a ideia do remir ali é aproveitar com avidez as oportunidades que surgem. Por isso que a tradução da Nova Almeida Atualizada traz, aproveitando as oportunidades. Você vai ter textos que vai dizer, não desperdiçando as chances. Mas a ideia é essa, remir o tempo, porque os dias são maus, não gaste tempo com coisas inúteis. Vivam para a glória de Deus. Quer comam, quer bebam ou façam qualquer coisa, precisa ser frutífero. Levante-se e saiam de dentre os mortos. O seu modo de viver é outro. Os dias são maus. A ideia do dia são maus ali no texto, ele tem a ver com aquilo que João já disse na sua primeira carta, né? Ele diz lá, o mundo jaz no maligno. E Paulo aqui mesmo em Efésios, ele diz, olha, estes que estão mortos, eles andam sem direção, guiados pelo príncipe da potestade do ar, que operam ainda agora nos filhos da desobediência. Então eles vivem perdidos. Saiam do meio deles.
E com esse saiam do meio dele, está dizendo, se isole do mundo, vamos criar uma bolha santa. Não, não é isso. Mas os seus padrões já não servem mais. Na carta aos Coríntios, Paulo fala no capítulo 5, ele chega a dizer, a ninguém mais eu tive como exemplo segundo a carne. O mundo não é mais de maneira geral, é lógico, né? Especificamente a coisas, porque a graça e a bondade de Deus alcança a criação. E a graça comum até os incrédulos. Então, eventualmente, né, com mais frequência até do que deveria, pela bondade de Deus, nós vemos pessoas que não são crentes, que ainda não tiveram o seu coração aberto para Jesus, fazer coisas dignas de louvor, por bondade de Deus. Né? Nós falamos questão de chuva aqui, a gente vê quando acontece tragédias, pessoas que não têm a mínima devoção a Deus, alguns que nem acreditam, empregar esforços, recursos para socorrer pessoas. Digno de louvor, digno de honra, de imitação. Mas de maneira geral, o nosso padrão não é ele. Porque o nosso padrão, como eu já disse aqui algumas vezes, é outro patamar, é outro nível, né? É a estatura do varão perfeito. Essa, não é assim que nós estamos caminhando, de glória em glória, na medida da fé, do dom que há em Deus, caminhando para ser conformado à estatura do varão perfeito. E esse está acima de qualquer medida, né? Não existe outro nome que se possa comparar. Então, sim, eventualmente a gente olha alguém, vai acontecer algo digno de louvor, mas o nosso referencial mudou. Então Paulo diz, andem com sabedoria, aproveitem essas oportunidades. Eu já disse que algumas vezes nossa agenda deveria ser, ao acordar pela manhã, Senhor, o que tem para hoje? O que o Senhor tem para hoje? Me prepara para os encontros que a vida vai me permitir nesse dia. Me leva para onde o Senhor quer. Porque como está escrito, né? O Espírito sopra onde quer, para onde quer, na direção que quer. Então aquele que vive pelo Espírito, antes de ser senhor de si, como nós cantamos, é aquele que o Senhor reina nele. Tem que reinar. Então é, Senhor, qual é a sua agenda? Qual é o plano? Né? Às vezes acontece assim, de um feriado mais longo, a gente que não tem rotinas de passeio, coisa assim, aí às vezes acorda assim, a esposa não está indo trabalhar, você também não, aí vocês olham um para o outro assim, né? Vamos fazer o que hoje? Porque você não está acostumado a esse negócio de ficar em casa, de acordar. Vamos fazer o que hoje? Essa deveria ser a nossa pergunta pela manhã ao Senhor. Senhor, muito obrigado, acordei mais um tempo. O que tem para hoje? Me ajuda a viver de maneira sábia. Me ajuda a estar atento à oportunidade para cumprir a missão que nos foi dada. Me ajuda a remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveitem as oportunidades, os dias são maus. E mais à frente, ainda nesse texto, Paulo fala, deixem-se encher pelo Espírito. Paulo tem sempre essa fala. Não existe uma vida que agrada a Deus à parte do Espírito. E ao contrário de movimentos que a gente conhece, o texto deixa claro que é um movimento passivo. É uma vez convertido pelo Senhor, recebeu o Espírito Santo da promessa, o selo de propriedade que indica que somos dele, nós espontaneamente, desejosamente, nós nos deixamos ser cheios por ele, enchidos, preenchidos, movidos. Devemos desejar isso ardentemente. Eu gosto muito da fala de Pedro, que diz que nós devemos desejar como recém-nascidos o genuíno leite espiritual, né? O alimento espiritual, né? Lá em casa ficaram 3 dias os gêmeos e mais o irmão de 2 anos e meio. Foi
um intensivão do que é desejar ardentemente algo, entendeu? Ritmados, sabe? Um negócio assim, que eu já não lembrava mais o que era acordar à noite com... Né? E não há nada que satisfaça. Essa é a figura que Pedro fala. Nada pode te satisfazer. Você tem que desejar como recém-nascido ardentemente. Ser cheio desse Deus. Precisão. Porque os dias são maus. Nós não viveremos como sábio se a nossa dieta, o nosso cotidiano, o nosso viver é o dos tolos. Se as nossas fontes de instrução, de alimento, se os nossos desejos são saciados da mesma forma. Desde o Antigo Testamento vem dizendo, quando o Senhor promete a terra, quando as margens do Jordão, a porta da terra prometida, já anterior a isso o Senhor já vinha, olha, quando vocês entrarem na terra em que como herança eu prometi a vossos pais, não andem como eles, não vão atrás dos seus deuses, não se juntem com eles, façam diferente, vocês são outro povo. Vivem por outro motivo. São movidos por outro espírito. Vocês glorificam a outro, não a si mesmo. Então, sejam sábios. Eu não vou chegar a lugar nenhum aqui, porque agora estou vendo que eu estou no segundo slide. Mas vamos lá. No Cancioneiro Popular, a gente fala de tempo perdido, né? Tá lá, Renato Russo. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, né? Não tenho mesmo, passou, já era. O ditado é, tudo está como antes no quartel de Abrantes. Mas é mentira, não está. Não é a mesma coisa. Nós podemos não identificar, não perceber, mas não é mais a mesma coisa. Aí voltando às criancinhas, tem 10 dias, ou pouco menos de 10 dias, que eles foram para casa. E a gente está evitando estar lá, por causa de amanhã que vai vacinar, aquela coisa toda. E aí você vai verificando as imagens, imagina e fala, cara, mas como que mudou tanto em tão poucos dias? 7 dias é outra criança. É outra criança, ainda mais como eles nasceram prematuros, né? Prematuros, aí parece que deu um acelerado o negócio que criança muda. Nada é como antes. Não tem o mesmo tempo que passou. Mas ainda assim a gente tem a ilusão que, como diz o Renato, temos muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, ele fala. Temos o nosso próprio tempo. Dizer. Mas não. Como diz aquele meme famoso aí do Ricardo Oliveira, mentiram. Mentiram. Não temos todo o tempo. Né? Os mais antigos vão lembrar do Hermes Aquino, né? Que nós somos nuvem passageira. Ainda que escrevamos nosso nome numa rocha, né? Não adianta escrever o meu nome numa pedra, pois essa pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo, sou um castelo de areia na beira do mar. Não tem, mentira. Entendeu? O Hermes já desmente o Renato. O Renato falou que nós temos todo o tempo do mundo. Hermes e Renato, né? É uma dupla de humorista aí, né? Estavam no podcast essa semana, mas um desmente o outro. Não temos, é mentira. Nos enganaram. É hoje. E se Deus assim quiser, amanhã. Amanhã. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? Texto muito conhecido, Eclesiastes 3. No Eclesiastes 2, o verso 23 e 25, tem um registro que eu gosto muito, que ele diz, ó, durante todos os anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza.
Mesmo durante a noite, a sua mente não repousa tranquilo. Isso, de igual modo, é nulidade e vazio, né? Nulidade e vazio, no Eclesiastes, as traduções mais antigas, é ali vaidade de vaidade, vaidade de vaidade, que, né, em alguns contextos estão falando da roupa, do brinco, mas não é disso que ele está falando, está falando de nulidade de vida, aquilo que não serve, não acrescenta, não serve para nada, é perder o tempo. Ele fala, tudo é nulidade, vazio. Para um homem não existe nada melhor do que comer, beber e alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Pois quem pode comer e beber, trabalhar ou ter alegria, sem que tudo venha de Deus? Mais à frente. As Escrituras nos instruem a considerar a história. Eu vou ler só um desses textos, não vamos ler muito. Citando aqui uma fala de um amigo nosso, Judy Clay, ele diz: estudamos a história para entender melhor o presente e discernir o futuro. A história nos coloca num lugar melhor para enxergar. No texto de Jó, capítulo 8, diz assim: pergunte por favor aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles, porque nós somos de ontem e nada sabemos. E esse passado nos ensina que a gente olhe o nosso ou convivendo com aqueles que têm essa história para contar. Porque nem sempre a gente precisa aprender com os nossos erros, né? Parece que os filhos insistem, né, em repetir os nossos erros. Onde o sábio seria olhar para o erro que o pai cometeu e falar: não, eu não vou por aí. Ou o pai, uma vez reconhecendo que aquele foi um caminho que não deveria ter sido percorrido, mostrar: tá vendo a escolha que eu fiz? Isso, isso, isso e isso como consequência. Talvez pudesse ter feito escolha melhor neste ponto. Por que você vai seguir as minhas pegadas? Me lembro do meu filho, com uns 11 para 12 anos, estava mentiroso, mas estava mentiroso, tudo mentira. Aí eu falei: rapaz, eu fui um grande mentiroso, né? Então eu sabia as consequências de ter sido, durante muito tempo, um grande mentiroso. A ponto de que quando, na época, né, eu não era casado, mas eu morei com a mãe dele muitos anos, a ponto de quando nós nos separamos, houve uma joia extraviada e tudo dizia que eu levei. E ele veio e vai falar: minha mãe disse que você levou a joia. Cara, não adianta eu falar. Minha palavra não vale nada. Anos depois se achou, sabe aquelas coisas que eu já apanhei de mãe, para 2 anos depois minha mãe achar a coisa que ela estava procurando e me bateu por causa daquilo. E aconteceu parecido com a mãe do meu filho. Anos depois ela achou em um canto, mas não adiantava eu falar. E eu me lembro que em várias conversas eu falei isso para ele. A partir do momento que você for reconhecido como um mentiroso, assim como eu fui, nada do que você fale, por mais verdadeiro que seja, terá crédito meu. Não faça o que eu fiz. Não seja como eu. Não vá por esse caminho, meu irmão, porque é ruim. Olhar para trás, olhar para a história, ouvir os sábios, né? Que não é uma marca da nossa cultura, nós não ouvimos, né? O ocidental não gosta de ouvir, o ocidental ele sabe. Né? E os últimos anos, então século XXI, nós sabemos tudo, de tudo, qualquer coisa que aconteça, nós sabemos. Temos palpites a dar. E nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? O presente, como o próprio termo diz, ele é um presente. O dia de hoje é uma bênção. Deus lhe deu o dia de hoje. Né? Por mais difícil que seja aquele dia, você ter a concessão de viver aquele dia. É um presente. Deu tudo errado. Tudo que você planejou deu errado.
Mas graças a Deus terminou o dia. Há expectativa para um próximo. Há expectativa, porque segundo o que nós falamos aqui, ele pode não vir. Mas há expectativa. Segundo a gente resolve. Os planos estão em andamento. Se o Senhor assim permitir. Presente, como o próprio nome diz, é um presente que recebemos e precisamos desembrulhá-lo da maneira mais cuidadosa possível. Esse tempo é o principal, pois somente nele podemos realizar as coisas. Nós até projetamos a segunda-feira. Retomada das aulas, levar filho para a escola, ou quem vai dar aula, vai dar aula, né? Outros voltam aos seus trabalhos, aos seus afazeres. Nós até projetamos, mas nós só podemos fazer o que estamos fazendo agora. Isso é assustador você pensar. O que você pode fazer? O que pode fazer agora? Ontem o professor Gabriel estava falando do susto que ele tomou essa semana. O sogro dele teve muito tempo internado, veio a óbito. 10 dias depois, um médico dele lá, o especialista em câncer de próstata, com 48 anos, nem fumava, teve um mal súbito e morreu. Ele falou, mas como assim? Quantos pacientes esse ano ele não deu notícia à família, ó, tem mais uma semana, tem mais um mês, tem uns que, e daqui a pouco ele bateu a caçuleta, meu irmão. Oi? Oi. Desculpa, a barba branca às vezes dá. O que é caçuleta? Hashtag, o que é caçuleta? Enfim, nós só temos esse tempo. Quiçá a gente vai lá para aquele bolinho, o café do Luiz, né? Caminhar essa longa. Isso aqui pode ser uma trilha muito longa até a garrafa, né? Caraca. Vou até me ajeitar aqui. Pense como seria a gente ter essa sensação de concessão de tempo, o tempo que me é concedido. Como seria desfrutar a companhia do filho, o tempo que me é concedido? A companhia da esposa, do marido, dos netos. Ainda que às vezes a gente fala, está na hora de se levantar acampamento e vai. Como? Não temos tempo a perder. Porque ao contrário do que o Renato disse, nós não temos todo o tempo. Ser mordomo do tempo é a tarefa mais difícil que Deus nos confiou, porque diz respeito àquilo que é verdadeiramente prioridade na nossa vida. Como eleger prioridade? Como determinar prioridade? Como dizer, não, isso aqui é para depois? Como dizer, não, eu vou escolher bem o meu tempo, eu vou aproveitar melhor o meu tempo. Estava falando com o Leclerc vindo para cá, né? Eu fiz agora recentemente 49 anos, eu trabalho desde 8 anos e meio mais ou menos, que foi a época que meu pai morreu, a gente teve que ir para a rua vender balinha. São 40 anos trabalhando. Aí eu estava falando para ele, não, cara, eu estou cansado. E não foram 40 férias que eu tirei. Eu tenho certeza disso, que eu não chego a 15 férias. Eu só tive férias regulares no período que eu fui militar. Mas como a gente quer sempre mais dinheiro, eu sempre vendi aqueles 15 dias. Vendi os 15. Então, foram umas férias de 15 dias. Cansado. E quando o último filho saiu de casa, eu falei para minha esposa, falei, cara, não dá mais para ficar correndo como se tivesse que criar filho. A gente não vai mudar de padrão de vida. Não dá mais. Ah, que sofá? Não, que trocar sofá? A gente não senta no sofá. Não, vamos trocar sofá, a gente senta. Tem tempo. Troca sofá por quê? Trocar TV porque a gente não vê. Não tem tempo. Então, não vão fazer dívida, porque faz dívida, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro para pagar. Não, é necessário, porque a gente tem mais filho.
não tenho mais filho, tenho que desacelerar para tentar criar algumas coisas que não dá prazer. Pense no tempo que você tem usado, tem desfrutado, que Deus tem lhe concedido, o quanto dele é dedicado àquilo que de fato lhe dá prazer. A igreja não conta. Na sua vida, qual é o tempo que é reservado para aquilo que te dá prazer? Nossa, eu tenho prazer em fazer isso. Você já falei com a minha esposa, eu falei, Paulo, você precisa arrumar alguma coisa que seja sua, que lhe dê prazer de fazer, que renove as suas forças quando você está fazendo aquilo. Esses dias aí eu arrumei um negócio de bicicleta. Às vezes eu saio do trabalho, eu prolongo o meu caminho para chegar em casa, porque ele me dá um prazer, tá? Pedalar. Arruma alguma coisa que te dá prazer e gaste um tempo com isso. Uma dízima do seu tempo. Qual é o tempo que a gente tem? Ah, não, aí às vezes não, eu gosto de ver televisão. A gente não vê televisão, a gente liga a televisão e está fazendo um monte de coisa junto, respondendo aluno no WhatsApp, não sei o que, tratando com o professor. A gente não é um tempo que a gente para, raramente acontece isso. Só quando a gente consegue salvar algum para ir para o cinema, que é coisa de rico, né? Ainda mais se você gosta de pipoca. Aí, porque desliga o telefone, não sei o que, assim mesmo, tem alguns que insistem que não pode desligar. A gente não tem tempo de prazer, que é um tempo nosso. Com a tecnologia, todo mundo compartilha do nosso tempo. Você não tem tempo seu mais. Hoje ele me... Não sei o que. Falei, cara, eu não posso entender agora que o macarrão vai agarrar. Eu tinha acabado de colocar o macarrão na água, ele aguardando para ajudar ele com um sistema de... Eu falei, não, o macarrão vai agarrar. A gente não tem mais tempo sozinho. A gente ri, mas é a nossa rotina. A nossa vida hoje é assaltada o tempo todo pelas coisas. Então você separar uma dízima que seja do seu tempo. Não, nesse espaço aqui ninguém entra. Eu vou fazer o que me alegra. Ah, mas eu gosto do meu trabalho. Beleza, mas não é disso que nós estamos falando. Prazer pelo prazer também vale. Também vale. O sábio Salomão, que a gente fez aqui, ele fala, né? Grande coisa é o homem por ele tomar o vinho com a mulher da sua mocidade, né? É uma alusão à alegria, a divertir, ao ócio santo, né? Por isso o Senhor falou, trabalha 6 dias para um ano, para um tempo, dê um tempo, porque você não tem o controle. Dê um tempo. O fim está próximo e não é o apocalipse da Baby, não, tá? Se o presente é o que temos e é a nossa plataforma de lançamento, o futuro é o tempo de oportunidade. Nós não termos o controle do tempo, ou não termos o tempo propriamente dito, não quer dizer que nós não podemos planejar. Mas a vida não pode ser firmada no que pode ou não acontecer. Já dizia Gerson Atanásio, aí que vocês não vão lembrar mesmo. Gerson Atanásio da época da Rádio Mundial. Ontem já era, hoje é o dia, e amanhã poderá não mais chegar. Ele começava a ouvir, a minha mãe dormia ouvindo Rádio Mundial. Pode não chegar, o plano é perfeito, a estratégia é boa, pensou bem, orou, fez o que queria fazer, está tudo planejado. Mas pode não ser startado. Planejar não está errado. Mas a vida não pode estar firmada naquilo, porque pode não vir. Esse é o tempo reserva. Poderá vir. É uma fonte inesgotável que se apresenta diante de nós e que parece não chegar, mas apenas parece. Por isso é importante refletir sobre os nossos sonhos e avaliar nossas prioridades. Os nossos planos não devem estar somente em priorizar as coisas dessa vida, mas uma boa administração do nosso tempo e dos nossos recursos também tem que ter em vista o porvir. Por mais que o nosso plano de continuar em Babilônia, né? Tem um livrinho que é Contaminados por Babilônia. Ele vai falar das pessoas que amaram Babilônia.
Amaram a ponto de dizer: não quero mais ir embora de Babilônia. Na história de Esther, né, a gente vê isso daí. Aqueles que não quiseram voltar para Jerusalém, eles já tinham seus negócios, já tinha gente servindo no governo, né, o tio Mordecai estava servindo no governo, bem posicionado, né, tinham suas terrinhas, tinha sinagoga, tinha até igreja, né? Não, vamos continuar em Babilônia. E a gente é assim, a gente ama a Babilônia. E às vezes os nossos planos, a nossa vida é como se nossa terra local fosse Babilônia. A gente tanto ama que a gente quer casa na praia de Babilônia. A gente quer a casa na serra de Babilônia. A gente quer lotes e mais lotes de Babilônia. A gente quer ser dono de Babilônia. Ainda que Babilônia não seja o nosso destino final, né? A figura não casa bem com o homem moderno, a figura de peregrino. Não, eu sou cidadão, não sou peregrino. Eu moro aqui, eu sou daqui, eu nasci aqui e é aqui que eu quero firmar raízes. Mas a Bíblia sempre vai aludir que a nossa vida é de peregrinação. Não pode estar preocupado, não pode ser movido pelo ajuntamento de tesouro. Isso não é uma ode a uma vida, ao desejo de uma vida miserável, ou não se esforçar para que tenha condições não só para si, como diz Paulo, mas para ajudar outros que não têm. Não é disso que está se falando. Mas se a sua vida é movida pelo que você conquista, movida à conquista, aí você tem um problema. Houve uma mudança, uma inversão. A verdade é que não tem como o homem sentar, contar os seus dias ou o seu tempo de um modo produtivo sem o auxílio de Deus. Diante do futuro é necessário tomar alguns cuidados. Colocar o futuro em seu devido lugar, encarar sem medo e estar atento às oportunidades. Mais uma vez o que Paulo fala no 5,16 de Efésios. Remina o tempo porque os dias são maus. A ideia do remina aproveitando as oportunidades. Não desperdice. Estejam atentos. Colocar o futuro no seu devido lugar, Salomão ensina que esses planos futuros devem estar nas mãos de Deus. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Lembrando, o provérbio não é um livro de promessa, tá? Via de regra, os planos consagrados, orientados pelo Senhor, via de regra, que dá certo. Podem dar. Tá? Aqui. Provérbios não é caixinha de promessa. Então, são conselhos dos sábios. Olha, com o Senhor é mais provável do que a parte dele. Jeremias afirma: Deus nos dá plena segurança, conhecedor que é do nosso futuro. Aí já é um outro. O meu futuro como empreendedor, como aquele que planeja as coisas desse mundo, ele tem o seu quê de incerteza. Mas eu não vivo movido por esses projetos que me assaltam dia após dia, noite após noite, com a ansiedade, a inquietude por não saber o resultado. Mas firmados em Deus, como Jeremias diz, olha, eu descanso, porque o Senhor sabe o futuro. Ele não só sabe, como Ele determinou, porque Ele é o condutor dessa história, né? Como Ele bem, eu bem sei os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês. Não dê ouvido a esses profetas que estão aonde vocês vão. Eu é que sei o que eu tenho reservado para vocês. Então, confie. Firmados em Deus, eu encaro Ele sem medo. Eu, como bom mordomo, segundo a vontade de Deus, como fez Abraão ao ser ordenado a deixar tudo e rumar para o desconhecido. Pela fé, ele simplesmente obedeceu, acreditando que o futuro, embora circunstancialmente incerto, em Cristo, no nosso caso, né, em Cristo, ele é definitivamente certo. O Senhor fará tudo aquilo que Ele estabeleceu. Ele consumará todas as coisas. Amém. Ele nos fez dele. Somos feituras dele. Eu adoro essa expressão de Paulo, né? Somos feituras dele.
Isso é bênção. Então isso nos dá segurança. Ainda que a nossa peregrinação, né, como de Abraão, nos traga muita incerteza. E por isso elas não podem se tornar o sólido fundamento sobre o qual nossa vida é firmada. Porque firmado sobre incertezas, a nossa vida vai ser inconstante, duvidosa. Nós vamos nos tornar aquilo que o Tiago chama do homem de pensamento dobre. Não pense que receberá de Deus alguma coisa. Porque você está uma hora, você não tem, você é incerto, inseguro, indefinido. Em Cristo, firmado na palavra do Senhor, nós temos confiança, segurança nele. Não tenha medo, ó pequenino rebanho. Olha só, né? Isso é fantástico, né? Porque ao vosso Pai vos agradou dar um reino. Imagine que diante de toda angústia, toda dificuldade, te assaltasse a voz do seu amado dizendo: não temas, porque ao vosso Pai agradou lhe dar o reino. Isso passa. O negócio deu ruim. Sei que você está triste, frustrado, mas isso passa. O seu Pai lhe deu um reino. Isso é firme. É sobre isso, firmados sobre o firme fundamento, edificados como santuários que agradam a Deus. Não é sobre qualquer coisa que nos firmamos. Estar firmados em Deus não nos impede de ver, de buscar, de estar atento às oportunidades. O remir o tempo traz consigo essa ideia. Olhe para o futuro buscando em Deus oportunidade de melhor servi-lo. Olhe para a sua própria vida, sua igreja, seu trabalho. Enfim, olhe para além de você. Hoje, mova-se com um novo propósito. Enfim, consagre definitivamente a vida ao Senhor. Reina hoje, nós cantamos. Hoje. Reina hoje. Porque amanhã. Enfim, consagre definitivamente a sua vida ao Senhor e lance fora os ídolos do presente para viver para a glória de Deus. Esse aqui é um livraço. Isto é filtro solar. Como viver a vida debaixo do sol sem se queimar, né? É um comentário meio que uma história baseada no livro de Eclesiastes. É muito bacana, muito gostoso de ler e dá uns insights maneiros pra gente. A realidade é que eu não controlo o tempo. Todos os dias eu espero. Eu espero chegar a hora de acabar aqui. De comer aquele bolo que está quase se tornando. O bolo, os as festividades estão se tornando parceiros inseparáveis do café do Luiz. Assim como o café não falta, os bolos e aniversários estão constantes. Os inimigos da dieta estão constantes. Eu só espero. Espero ajuda, eu espero cura, eu espero os dias que virão, eu espero confiante o resgate e a redenção. E como todos nós, eu estou esperando para morrer. Eu espero a glória, o rei que virá, a ressurreição do corpo. Cristãos são um povo que espera. Vivemos um tempo liminal. No já somos dele, como dito, somos feitura dele. A ele agradou nos dar o reino, mas ainda não. Cristo veio e virá de novo. Habitamos esse intervalo, esse interregno. Estamos ali. E se equilibrar nessa balança não é fácil. Mas temos uma palavra do Senhor. Temos a palavra do Senhor, que Ele está conosco. E o Espírito vos instruirá. Eu estarei convosco até a consumação do século. Como eu já disse aqui uma vez, eu termino. A única certeza que nós temos ao acordar, ou enquanto falamos, é que
Ele está conosco. Está tudo ruim. O caos estabelecido, governos se chocando, guerra, rumores de guerra. Ele está conosco. Porque Ele disse que estaria. E nisso nos movemos, nisso existimos, nele, como está escrito.